Olha, Alexandre, quando você fez a proposta do tema, eu obviamente comecei a me debruçar sobre os termos do tema, o que é uma igreja hiperativa, o que é hiperatividade e, e se ela se refere à quantidade ou qualidade, por exemplo, né? Porque parece que é evidente que trabalhar no reino de Deus e com afinco é um prazer, é um privilégio, né? E a gente tem não só Jesus falando sobre, mas Paulo e os demais apóstolos recomendando, por exemplo, que a gente seja abundante na obra do Senhor. Mas quando então eu penso na palavra hiperativas, né, é já uma atividade em excesso, né? Etimologicamente, se está concebendo algum tipo de atividade para além do saudável ou além do que é demandado por Deus. E aí sim a gente começa a pensar também se esse excesso é em quantidade ou em qualidade. O problema está em que a gente faz muita coisa ou faz muita coisa, mas também sem fazer isso pelos motivos certos, né? Então, assim, a temática provoca muitas perguntas. E a gente precisa, então, definir do que nós estamos falando. Porque, por exemplo, tu citaste agora uma igreja grande e uma igreja pequena. Então, é possível que uma igreja pequena também seja hiperativa. E é possível que uma igreja grande não seja hiperativa. Então, o tamanho da igreja não necessariamente nos diz se a igreja vai ser hiperativa. E eu estou entendendo, ou estou deduzindo, que a hiperatividade aqui que você pensa é aquela que se refere a muita atividade e nem sempre com a qualidade devida ou com o espírito verdadeiramente adequado e que aí sim leva a frustração e cansaço, né? E o fazer acaba substituindo o ser e a nossa sociedade é muito disso hoje, né? O fazer parecer é o que importa e não o que você é. Então essas questões assim eu colocaria de início para a gente começar a conversar. Tem várias outras evidentemente para a gente pensar, mas eu olhando até para a minha realidade, né? Citando como exemplo. Quando a gente começou há 5 anos atrás como Igreja do Caminho, talvez a gente vinha de um modelo com muita atividade, aí eu vou começar a delimitar um pouco melhor então minha explicação, pelo menos minha leitura. Nós vimos de uma comunidade onde a leitura era muito da atividade religiosa dentro do templo. Então, quando a gente começa como Igreja do Caminho, a gente amplia a obra de Deus para além do templo. Porque a obra de Deus não é só o que eu faço ali dentro da agenda do templo, mas é eu como marido, eu como pai, eu como vizinho, que são os diferentes papéis ou vocações que Deus deu para cada um de nós. A minha sensação, Alexandre e demais colegas, é que a gente, digamos assim, reduziu o que é a obra de Deus ao aspecto redentivo, que é pregar o evangelho e alguém se converter, e não olhou para a obra de Deus mais ampla, que também se refere a cuidar da criação, que se refere a exercer o papel profissional, né? Quer ver um exemplo, né? O pessoal fala muito trabalho secular, né? Trabalho secular.